Vamos falar um pouquinho da situação dos jogadores do Corinthians no mercado da bola, nessa parada aí para o Super Mundial de Clubes, né? Então, algum jogador do Corinthians pode sair, outros podem chegar, tem nomes sendo ventilados na diretoria do Corinthians, mas tem nome também sendo aí comentado e pode sair devido a alguns motivos ou algumas razões. Por exemplo, Rodrigo Garro, ele diz que recebeu proposta, né? E deve deixar o Corinthians. Por que eu vou explicar que ele deve deixar o Corinthians? Porque o Rodrigo Garro, ele está insatisfeito no Corinthians devido ganha um salário aí menos que Pedro Raul, que foi embora do Corinthians para o Ceará. O salário de Rodrigo Garro era 370 mil aproximadamente. Ele fez uma temporada muito boa no Corinthians, ganhou aumento, foi por 700 mil, 720 mil. Rodrigo Garro entende que pode ganhar mais, que esse salário para ele é pouco. Então, a insatisfação de Rodrigo Garro é por causa do salário. Não tem outro problema. E aí o Corinthians, né, entende que o salário dele está na média e não dá para aumentar mais. E Rodrigo Garro, aí tem, segundo ele, tem propostas de times europeus. Sobre Igor Coronado, outro jogador que é muito querido na Arábia e tem proposta de time da Arábia também. E outro jogador que está insatisfeito no Corinthians, não é salário. Sobre salário, ele ganha muito bem, ganha mais de 2 milhões por mês. Qual é o problema do Igor Coronado? O problema do Igor Coronado é que ele está insatisfeito nos treinos do Corinthians. Nos treinos, ele está insatisfeito no banco do Corinthians. Diz que nos treinos ele arrebenta. E no jogo contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior foi perguntado por que ele não escalou Igor Coronado. Ele falou que foi por opção técnica. Se ele está arrebentando nos treinos, por que opção técnica não colocar o cara para jogar? O Dorival Júnior preferiu fazer um jogo mais lateralizado, mais pelas beiradas. E nesse caso, Igor Coronado não se encaixaria no que ele precisa. Porque o Igor Coronado joga na infiltração, joga por dentro, fazendo a inversão de bola. Então, Igor Coronado está insatisfeito no Corinthians porque está no banco. Sobre Memphis Depay, chegou a informação da Turquia que o Memphis recebeu uma proposta aí do Besiktas. Só que o Corinthians tem direito apenas em 50% do Memphis Depay. Isso é porque já está no contrato, ele já chegou no Corinthians com essa cláusula contratual. 50% é dele, 50% do Corinthians. E o Besiktas, e a multa rescisória para o Memphis ir para o Besiktas é de 10 milhões de euros. Isso significa 64 milhões de reais. Ou seja, como o Corinthians só tem 50% da multa rescisória, então o Corinthians receberia aí 32 milhões de reais. Para mim, o Memphis Depay, mesmo sabendo que ele ajudou muito o Corinthians para tirar o timão da zona de rebaixamento do Brasileirão passado, levando o Corinthians a uma pré-Libertadores, foi importante na conquista do Paulistão, eu deixaria o Memphis ir, pelo tudo que ele tem entregado ao Corinthians. Acho muito pouco, né? Pela bagatela que ganha de praticamente 5 milhões de reais por mês. Detalhe, o Corinthians está atrasando em pagar a premiação do Paulistão. A premiação do Paulistão pela Federação Paulista saiu em torno de 5 milhões. Só o Memphis está no contrato de levar 4 milhões e 700. Só que como o Corinthians atrasou, já cresceu uma multa de 10%. Esse 10% já dá 5 milhões e 200. Ou seja, o que o Corinthians vai receber da Federação Paulista não dá para pagar o Memphis. Eu deixaria o Memphis embora porque para mim ele não representa, não tem essa representatividade toda de 5 milhões por mês, pelo que ele entrega é muito pouco. Deixaria embora, traria aí um Roger Guedes, né, repatriaria o Roger Guedes,
ou trazia, por exemplo, um Anderson Talisca, porque ia render mais, ia ser mais útil ao Corinthians em campo e ia ganhar menos. Sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto está se recuperando de uma lesão, né? E que ele acabou quebrando aí a ponta do osso da lombar, está recuperando da lesão. Yuri tem vontade de ir embora, isso não é segredo para ninguém, que já falou em várias entrevistas, né? O sonho dele é jogar uma Premier League, jogar uma Champions League. Nessa janela que se abre dia 10 de julho, o Corinthians vai perder, né? Alguém. Não tem como ficar com todo mundo. Para mim, quem vai sair é somente Breno Bidon. Por quê? Porque o Chicão já disse que o Breno, quando era coordenador da base do Corinthians, já disse que Breno Bidon tem uma proposta de 25 milhões de reais, né? Então, Breno Bidon, porque o Corinthians tem um meio de campo consistente, com José Martínez, Carrillo, Ranieri e o Garro. Então, o Breno Bidon é um bom jogador? É. Mas, eu sinceramente, acho que o Corinthians vai vender o Breno Bidon. Acho que vai sair só o Breno Bidon. E o Roberto não vai sair. Por que o Roberto não vai sair? A lesão de Roberto vai atrapalhar isso aí do Corinthians. Porque ele não está se performando. Então, vai acabar aí ajudando o Corinthians com essa lesão. Aí existe um versículo bíblico que diz, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam o bem, né? Ama a Deus. Então, me parece que essa lesão aí vai acabar ajudando o Corinthians. Essa semana, Yuri acabou aí concedendo uma entrevista para o jornalista e narrador Kleber Machado e deixou a torcida do Corinthians esperançosa em relação aí a voltar aos gramados. Por quê? Porque após a parada aí para o Super Mundial, né, que vai acontecer daí aproximadamente 30 dias, né, o Timão volta a campo dia 13 de julho contra o Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão. E o Roberto já falou que nessa data ele acredita que já está em campo, porque a recuperação dele está sendo aí um espetáculo, está surpreendendo. O Yuri não fez cirurgia, né? Não fez nada disso. Então já facilita a recuperação. Yuri mora no São José do Rio Preto, né? São José dos Campos. E está se recuperando ao lado da família, da filha, né? Yuri está muito bem. Yuri também teve a oportunidade de falar um pouquinho aí de Memphis Depay, né? O companheiro que ele é em campo, Rodrigo Gal, dizer que facilitou, né, com a chegada desses dois jogadores, facilitou muito o seu futebol. Porque eles abrem pelas pontas, infiltram pela beirada, infiltram pelo meio, e aí sobra mais espaço para o Yuri Roberto flutuar. Então o Yuri acabou rasgando o elogio. Acredito eu que o Yuri fica, porque essa lesão acabou atrapalhando ele, a saída dele. Quem vai sair do Corinthians deve ser somente Breno Bidon. Jovem, talentoso, mas o Corinthians tem um meio campo muito bem compactado e sinceramente eu acho que ele terá poucas oportunidades devido do jogador que o Corinthians tem no meio de campo. E aí, fiel, na sua opinião, quem sai, quem chega nessa próxima janela que se abre dia 10 de julho? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aí do presidente Augusto Melo, que acabou concedendo entrevista para o programa aí CNN Sport e rasgou o verbo ao vivo. Augusto falou do fechamento de patrocínio milionários, né? E detalhou a negociação aí com a Adidas. Augusto, na presidência, dizia que a negociação era de 1 bilhão de reais, né? E agora, afastado provisoriamente, continua dizendo que o contrato com a Adidas para fornecer materiais era de 1 bilhão de reais em 10 anos. Isso significa 100 milhões por ano. Então, um contrato que ele deixou praticamente pronto, elaborado, em cima da mesa do Corinthians. E agora, como o Augusto está afastado, quem está dando continuidade nessa negociação é o novo presidente interino, Osmar Stado. Augusto também falou dos problemas da Nike, né? Deixando faltar material.
diz Augusto que a preferência não era para Adidas, a preferência era para Nike. E a Nike prometeu para ele que cobriria a oferta, a proposta da Adidas. Que a Nike pretende continuar, né? Não vai medir esforço para continuar. A Nike entende que os valores que paga o Corinthians já está defasado, que é em torno aí de 30 milhões por ano. Então a Nike gostaria de ficar e ia fazer de tudo. Mas Augusto fora agora não sabe como é que está a negociação. Então o Corinthians precisa aí o quanto antes, né? De organizar, de preparar, né? E Augusto, né, sem papas na língua, falou de vários problemas. Augusto também explicou aí o caso da VaideBet, né? E falou da Esporte da Sorte, que é a atual patrocinadora do Corinthians, né? Tem um contrato com o Corinthians aí de 103 milhões por ano. Esporte da Sorte, antes era a VaideBet, depois rescindiu o contrato e entrou aí a Esporte da Sorte, que tem também um contrato espetacular com o Corinthians, pagando em torno de 103 milhões por ano. A VaideBet, o caso da VaideBet, Augusto acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, né? Pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavar dinheiro. Augusto afirma que não há irregularidade, porque todo o contrato que ele assina, primeiro quem assina é o seu jurídico, é o seu compliance, é o seu departamento de marketing, é seu administrativo e seu financeiro. Ele falou, a minha assinatura é a última. Então todas as pessoas sabem de tudo que está acontecendo. Então não há irregularidade nenhuma. Ele falou assim, e ele entende que precisa que a Polícia Civil não sabe porque foi indiciado, mas quer que tudo venha às claras para saber, né? Então, na entrevista do Augusto, né, ele soltou o verbo, não mediu as palavras, né? Acabou aí ficando em algum momento meio chateado, irritado com a situação, né? Diz ele que a dívida do Corinthians tem jeito, né? Os juros do Corinthians é em torno de 300 milhões por ano, né? E Augusto disse aí no seu curto mandato de 1 ano e 5 meses, ele trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões para o Corinthians no ano de 2024. Quer dizer, colocou os pagamentos dos jogadores tudo em dia, tudo organizado, e Augusto acredita que dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar ou reconduzir o cargo, e ele acredita que será reconduzido ao cargo do Corinthians, né? E dizer que vai voltar mais forte, com uma experiência muito mais, né, apurada, sabendo quem pode confiar, quem não pode confiar. Então Augusto deu uma coletiva e sem medo, né, Augusto acabou se defendendo aí de todos os problemas da casa VaideBet, indiciamento, né, de tudo que aconteceu no Corinthians, que as pessoas levou para as páginas judiciais. Augusto explicou e se defendeu de todas as situações. E aí, fiel, o que vocês acharam? Augusto tem razão no que está falando? Ou Augusto está sendo apenas um personagem? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário a respeito de toda essa situação que Augusto Melo está passando no Corinthians. Está passando, ainda vem ainda. Dia 9 tem a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar ou reconduzir ao cargo. Então use o espaço no vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.